incumbida aqui de botar para dentro. Amado Mestre Jesus, querido amigo, estamos aqui hoje, Senhor, para participar desse estudo, com muita alegria, muita satisfação, pedindo que a espiritualidade de nossa casa de Oswaldo Cruz e de todas as casas que aqui se encontram, possam nos intuir nossos mentores, para que possamos entender cada vez mais e colocar dentro de nós essa doutrina tão maravilhosa. Te pedimos, Jesus, que abençoe a todos que necessitam, nesse instante, de maior atenção. E te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos de estar reunidos em Teu nome, de estudar e poder sempre ler e nos instruir a respeito dessa doutrina tão consoladora. Obrigada por tudo, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, nós vamos dar seguimento ao capítulo de número 4, né, que a gente parou, semana passada fez um hiato, eu não dei aula, e a gente hoje vai dar a sequência, né, do capítulo que está falando uma cidade estranha, que a gente viu que é uma organização que tem nas trevas e que tem um administrador que está tentando, a mãe dele, esse administrador é o Gregório, a gente vai ver isso mais para frente um pouco, e que tudo gira em torno de tentar ajudar o Gregório a sair dessa situação, reencarnar, e, ao mesmo tempo, ajudar a filha do Gúbio, lembra? Que está sendo obsidiada. E é claro que o André Luiz, ele vai fazer as perguntas, como nós também faríamos, se a gente não tivesse esse conhecimento, a gente também iria fazer as nossas perguntas. Então, o André Luiz, ele pergunta se há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este, né? Ali existe uma organização, um governo, né? E a gente vai ver que há um governo, mas um governo que, com certeza absoluta, não se embasa nas leis de Deus, mas sim na lei do próprio homem, embasado no seu orgulho, no seu egoísmo, principalmente. E aí o Gúbio diz, como não? Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. A primeira coisa que, ao invés de eu responder, eu vou fazer a pergunta para vocês, disso que nós lemos aqui. Ao que parece, essa colônia que existe nas trevas, administrada por espíritos malfeitores, não evoluídos, imperfeitos e até perversos, existe a perversidade, ele colocou ali muito bem, existe a frieza e a perversidade nessa administração. Ao que o Gúbio colocou, ele diz que a direção dessa cidade foi concedida pelos poderes superiores. O que vocês entendem disso? Que aqueles que estão administrando as trevas concederam a esses espíritos administrar essa instituição? O que vocês entenderam disso daqui? Eu acho que não, né? Esse poder superior, só se for de espírito pior ainda do que eles, né? Não, mas ali está escrito poderes superiores com letra maiúscula, não tá, gente? Tá. Olha aí no livro de vocês. Né? Uhum. Né? Aqui embaixo eu vou fazer... pode falar, Edith.
Bom, como diz que Deus permite, senão nem existiria as trevas, né? Ele sabe que aquilo ali existe, mas dar poderes a ele, eu acho que é muito puxado, né? Deles estarem ali, tudo bem, pela emissão que eles têm interiormente, de espíritos inferiores, maldosos, etc. e tal. Mas dar poder, eu acho meio pesado. Ok. Pode falar, Márcia. Eu não acho que seja dar o poder. Ele deu para eles uma situação para ver como eles se comportam, né, naquela situação, tendo a possibilidade de reger esse domínio nas trevas, né? E a questão do poder, eles se dão esse poder. Eu acho que eles se dão esse poder. O Eni, Vou só ler aqui no chat e já passo para você, Elisa. O Ricardo colocou assim, depois eu vou passar a palavra para a Elisa. Penso que para organizar qualquer ambiente é necessário ter conhecimento de causa, mesmo que seja a causa do mal. É uma necessidade de organização mínima. Ok, pode ir, Elisa. Né, eu acho Elisa? que quando ele diz a título precário, é assim, você não pode fazer tudo o que você quiser. Uhum. Ficou estabelecido condições para eles. Um ser superior te dá o poder a título precário para você fazer algumas coisas e não para você fazer tudo o que você quiser. Então, ele fez e foi o que ele quis, não aquilo que ele deveria fazer lá. Eu entendi desse jeito. Tá? Acho que assim, qualquer coisa qualquer poder que é dado a alguém, não é dado na sua totalidade, né? Eu também penso como você, daqui que eu vou puxar o gancho. Por quê? Nós temos administradores públicos, vamos falar do nosso Brasil, porque é aqui que a gente mora e é aqui que a gente entende. A gente não pode muito falar de outros países, porque a gente não tem tanto alcance, tanto entendimento com a profundidade que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos eu não tenho. Os administradores públicos que a gente sabe que no Brasil a gente sofre de corrupção, a gente não pode fazer de conta que isso não é verdade, porque sempre foi assim, né? Isso é um fato. Foi concedido para eles esse poder de administração pública, concedido. Como é concedido a muitas pessoas a mediunidade, mas não significa que foi por méritos, não é assim? Uhum. Então, é concedido para que a pessoa, diante daquele cargo de responsabilidade, ele possa se desenvolver da melhor maneira possível, e administrar da melhor maneira possível dentro do nível de consciência dele, que é um nível X de consciência. Cada um de nós tem um nível X de consciência aberta ou fechada, não é assim? Mais ou menos, né? Não é assim? Então, é concedido para que a gente possa exercer da melhor maneira e aproveitar os cargos que nos são concedidos de poder para a gente dilatar a nossa consciência. Em todas as organizações que vão existir nas trevas ou na nossa dimensão material, é dessa forma. Muita gente está com o poder de um cargo qualquer, como eu citei agora um cargo público, mas necessariamente muitas vezes por uma necessidade para se quitar, como uma provação ou como uma expiação para sair daquela condição e poder se sair bem. Por isso que eu citei o caso da nossa mediunidade. A maioria das mediunidades que a gente vai ver nas instituições espíritas são compostas de espíritos extremamente endividados, que receberam a mediunidade, não por méritos, mas por concessão da divindade, para poderem quitar os seus saldos, os seus débitos de uma forma mais rápida. Não é assim? Estou me fazendo entender para todo mundo? Então, se não está, vocês falam assim, não está, Eni. Então, veja bem, e os cargos públicos é da mesma maneira. Muitos que estão ali
estão por provas e expiações, estão assumindo essas posições, que é para poder se quitar com mais rapidez, porque é uma função que vai ter uma abrangência muito grande, como a mediunidade também o é. Então, a gente tem que entender que esses espíritos que estão ali administrando, eles não têm a evolução moral devida, é óbvio que não, mas estão dentro de uma comunidade de espíritos que tem mais ou menos todos eles o mesmo nível de consciência, não é assim? Foi ou não foi? Então foi para esse nível de consciência das trevas, para essa colônia trevosa, que ali, de conformidade com os seus habitantes, foi concedido a determinados espíritos, liderança, poder. Para quê? Para eles fazerem o mal? Não. Como é o que também a gente deveria se fazer a mesma pergunta, a gente estando aqui sentado, se os políticos do Brasil deveriam se utilizar dos seus cargos políticos para fazer e acontecer, e muitas vezes se deixarem levar pela corrupção? Claro que não, mas não deveriam, né? Mas se deixam. Mas se deixam, né, gente? Não deveria, mas se deixa. Como também a gente deveria fazer a mesma pergunta, as pessoas que exercem, que têm a mediunidade, deveriam exercer a mediunidade com Jesus e com dignidade, não é? Mas todos agem dessa maneira? Não. Infelizmente, não. Então, entendam, mas tudo isso está no controle de Deus. Claro que Deus, assim, tipo assim, ai, meu Deus, não sabia. Deus acordou assim de manhã e falou assim, eu não sabia que tinha essa colônia de trevas lá na Terra. Ué, nem sabia, ninguém me avisou. Claro que Deus sabia, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares. Então, a imanência divina, né, que sabe tudo tem o controle. Então, esse juiz, esse espírito que acabou, né, ele mesmo se intitulando como um grande juiz, a gente vê que ele é de uma modéstia infinita, né, porque ele é o grande juiz. A gente já vê que modéstia, né, a modéstia passa longe. É totalmente imbuído de orgulho e egoísmo a sua administração. Ele tem um caráter perverso, um caráter frio, um caráter de crueldade, e aí a gente pergunta, é esse o administrador desta colônia, correto? Até aí tá? Correto. Para todo mundo? Certo. Aí, poxa, mas aí Deus está deixando que faça mal a esses espíritos? Não, Deus não gostaria que fosse assim. Mas aqueles espíritos que estão ali, eles têm culpa no cartório? Claro. Claro. Porque se eles estão nesse agrupamento, eles não caíram ali de gaiato no navio, caíram? Não. Essas organizações são todas formadas por espíritos afins, correto? Uhum. Então, a gente compreende que há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Há injustiça nessa administração, mas não há injustiçados. Isso a gente não pode assim deixar de entender isso, que o mal não parte de Deus, é sempre de nós, os espíritos, ok? Ok. Então, entendam, foi dado a esses espíritos, e principalmente a esse que, pela sua grande modéstia, ele se intitulou como grande juiz, o cargo de administração desta colônia. Agora, ele exerce mal, ele vai responder por isso? Claro. Vai, gente. Porque toda e qualquer infração à lei divina, nós vamos responder. Hoje, amanhã ou depois. Ele deveria estar usando isso para, de uma certa forma, conduzir da melhor maneira esses espíritos extremamente endividados e perversos que estão nessa dimensão. Mas ele não está agindo assim. Ao que a gente vê aqui, não. Mas ele vai responder por isso? Vai. Pode falar, Ana Lúcia. Tá me ouvindo?
Tô sim, perfeito. Quando ele se intitula na liderança, quando ele se intitula na liderança, esse espírito, ele se intitulou, ele se deu esse poder, o que as esferas superiores permitem no sentido de não intervir, é isso? Não, as esferas superiores sabem que ele tem um limite de ação, como todo mundo tem um limite de ação, porque a nossa liberdade não é absoluta, é relativa, você concorda? Liberdade absoluta só de Deus. Deus é o único que tem a liberdade absoluta. Esses tiranos que aí estão administrando, eles estão administrando, mas a justiça divina está observando, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha noção de que ela vai cair e que ela caiu. Então, a crueldade deles também há de ter limites, e tem limites. Eles não podem fazer o mal indefinidamente. O mal tem um poder relativo. O bem tem um poder absoluto, é diferente. É isso que a gente tem que estabelecer dentro da nossa cabeça com muita clareza. Então, eles não estão fazendo o que eles querem, estão fazendo até onde ainda é permitido. Aquela atitude fria e cruel tem um limite, porque ninguém pode ser lesado naquilo que ele não fez. Você concorda? Sim. Então, entenda. Sim, pode falar. Não, pode continuar, que depois eu vou... Não, pode concluir, pode falar. Eu prefiro que você fale para não... Parece que esses espíritos que têm esse poder, eles têm uma diferença dos outros espíritos. Uma hierarquia, eles têm uma diferença diferente. Eles têm uma inteligência, às vezes, mais aguçada. Porém, o mal que eles vão praticar em relação às outras pessoas é um mal cerceado. É isso que você tem que entender. Eles não podem aplicar à revelia a maldade deles, porque senão a gente vai dizer e vai ter que aceitar que Deus é injusto. Entendi. Então, entenda, o ato de maldade deles também é cerceado pela lei divina. Eles não vão poder ter um poder de atuação em cima desses habitantes ali de uma forma absoluta. O poder de atitude, mesmo a maldade deles, é cerceada. É relativo. Porque o mal é sempre relativo. Não sei se eu me fiz entender para todos. Entendi. A Rosane está colocando assim, entendo também que neste lugar há uma mesma sintonia nos pensamentos daqueles que estão nesta dimensão, e com isso estão dentro de uma organização que estão vinculados. Exatamente. Todos os que estão ali têm o mesmo nível evolutivo, moral. É claro que intelectual não, mas moral sim. Todos estão ali na mesma condição moral, é isso que vocês precisam entender. Nós não vamos para um lugar desse se a gente não praticou perversidade aqui na Terra. Não tem sentido isso. Os umbrais diz respeito, são zonas de consciência, são dimensões de consciências relacionados ao nível de evolução moral dos seus habitantes. Uma treva, a região das trevas, é habitada por espíritos cujo nível de consciência deles, cuja moralidade deles deixa muita coisa a desejar, vocês entendem? É de crueldade, é de perversidade. Então, se eu não tenho dentro de mim crueldade e perversidade, nesse nível que está ali, eu não tenho como desencarnar e ir para as trevas. Por quê? Porque é incompatível, entendeu? É incompatível. Ficou para todos? É uma abordagem difícil, né? A gente pensar assim, porque a gente vai lendo o livro e vai passando as coisas, muitas vezes sem fazer uma reflexão com maior profundidade, né? A Rosana está colocando assim, de alguma forma existe uma liderança que trabalha dentro de uma hierarquia. Sim, trabalha dentro de uma hierarquia. Parece que esse grande juiz é o grande administrador dessa região. Porém, ele vai ter os seus séquitos, os seus outros administradores, que também, como eles colocaram ali, são assessores políticos e religiosos
tão frios e perversos quanto ele mesmo. Você poderia ser assessora, ou vocês poderiam ser assessores de pessoas cruéis e frias? Não. Por quê? Porque vocês não são nem cruéis e nem frios, não é verdade? Para assessorar uma pessoa dessa, tem que ter dentro de si, tem que viger dentro de si a crueldade e a frieza. Caso contrário, como é que a gente vai receber uma ordem de uma coisa que a gente não tem condições de fazer, porque não está no nosso coração de fazer isso? Foi para todos? Ok? Foi? Então, vou seguir, hein? Se vocês falaram que tá, eu vou seguir. Então, o que a gente precisa entender é que aqueles espíritos que lá habitam estão passando por um governo deste tipo, porque são espíritos que merecem esse tipo de governo. Isso já abre uma reflexão para a nossa vida, não abre? Para a nossa vida social, para a nossa vida de trabalho, para a nossa vida de família. Que a gente está nessa ou naquela condição porque a gente não subiu o degrau ainda. Porque subindo, a gente sai dessa condição. Foi para todo mundo? Então, vou seguir, hein? Se me falaram que tá, eu vou acreditar em vocês. Oi? Alguém quer falar alguma coisa e eu interferir? Não. Por que Deus permite o mal? Né? Essa foi uma pergunta do Eloy. Né? E por que permite Deus semelhante abuso? Né? Por que Deus permite o mal? Caso Deus não nos desse a liberdade, ali ficou faltando, tá? A liberdade de escolha, nós seríamos autômatos, não seríamos? Por que Deus permite o mal? Por que Deus me permite escolher o mal e exercer o mal? Porque Ele não quer que a gente seja obrigado a amá-lo e aceitá-lo a sua lei, mas Ele quer que a gente, por um ato da nossa vontade livre, a gente entenda e aceite a sua lei e o seu amor, de uma forma, uma livre adesão à sua lei e ao seu amor. Não é isso? Por que a gente faz o mal todo dia e Deus deixa? Ele deveria punir a gente e falar assim, não, você tem que ser bom. É assim que ele deveria fazer? Aí Deus seria tão mal quanto a gente, não é assim? Mas o que ele faz? É claro que dentro de um limite, ele me deixa escolher, porque ele não quer que a gente vá aderir ao seu amor e à sua lei sem uma conscientização. Ele quer que isso seja uma coisa livre e não que sejamos autômatos. Então, pelo amor de Deus, ele permite isso, permite as nossas escolhas. O problema é saber quando é que foi feita essas escolhas, que isso é um outro assunto que a gente vai debater aqui. Né? O Ricardo está falando, o livre-arbítrio decorre das escolhas e não de omissões. Mas omissão também é uma escolha, né? Vamos lá colocar isso. Porque se você for ler lá na Gênesis, quando Kardec vai abordar a questão um pouquinho mais sobre o mal, que no final ele nem fecha sobre o mal, porque a situação é muito mais complexa filosoficamente do que ele deu conta de encerrar naquela época, isso é mais uma lacuna científica. Ele fala que a gente erra por ignorância e por omissão, né? A ignorância é quando a gente ainda não consegue se conscientizar, não tem abertura para aceitar livremente, né? A Alessandra está colocando, não escolher é escolha, e é verdade. Quando eu sou omissa, eu escolhi ser omissa. A omissão é mais grave do que a ignorância, sabe por quê? Não escolher já está escolhendo, a Elisa colocou, é isso mesmo. A omissão é mais grave do que a ignorância, porque na omissão eu sei, mas eu não quero me meter, não é verdade? Eu sei, mas eu não quero me meter. Na ignorância, eu ainda não despertei, eu não tenho um ângulo de consciência aberta para certas compreensões. Não é assim? Então, se a gente for ver, é muito mais grave a gente saber e não fazer. Então, o mal é praticado dessa maneira. É isso que a gente precisa saber. Então, com certeza, se Deus me permite escolher, e me permite escolher mal também, porque escolher o mal é escolher mal, é porque ele me dá liberdade de escolha, ele não quer um ser autômato, ele quer alguém que o ame de verdade livremente, e não por uma imposição. Isso sem sombra de dúvidas.
Eu não tenho Também é dúvida. necessário entender, não é, não, Emília? Porque O se quê? você não entende, você não faz. Pois é. O problema é por que que a gente não Não entende. entende, pois é. Sabe? A partir do momento que você entendeu, até entender o mais simples, sabe? Se eu fizer o mal, as consequências vão ser muito ruins. Se eu fizer o bem, as consequências vão ser boas, mas a gente precisa entender isso. Aí sim você está pronto para escolher. Eu acho que você faz o mal porque você ainda não entendeu. É verdade, mas isso dá uma questão filosófica que posteriormente eu vou trazer para vocês, que foi uma lacuna científica deixada por Kardec. Hum. Né? Porque e tudo vai partir de quando a gente foi criado. Se a gente foi criado simples e ignorante, a gente estava quase que fadado a errar, se você for ver. Porque se eu ignoro, eu vou errar. Então, isso é uma questão filosófica que mais para frente eu vou trazer aí. Isso não foi fechado por Kardec. Essa foi a verdade. Primeiro ele achou que o mal é uma escolha, depois ele achou que o mal fazia parte da nossa vida devido à nossa, a nossa colocação dentro da dimensão material, mas tudo isso não explicava a origem do mal. Por quê? Porque se o mal é uma escolha, eu tenho que ter consciência para fazer essa escolha. Então, por que eu fui criado sem consciência? Então, Kardec mesmo deixou essa lacuna científica para a gente, porque se eu fui criado simples e ignorante e eu errei, eu não posso ser culpada. Por que ele não me criou tendo capacidade para saber escolher? Mas o fato Isso é só para botar uma minhoca dentro da cabeça de vocês. Hã? Mas o fato de ter sido criado por amor também pesa, né? Tem. Eu não Mas posso ser simples, ter sido criado simples e ignorante, mas eu fui criado por amor. E eu eu fui não criada fui por criado amor. mal. Sim, eu fui criada por amor, mas acontece que, olha só, me criou simples e ignorante, como é que eu ia fazer escolhas? Isso é uma lacuna científica. Depois eu vou trazendo uma aula para vocês, algumas colocações de Kardec. Kardec não fechou isso em 1800 e pouco. Ele sabia que precisaria de vir mais coisas no futuro, subsídios, para a gente entender a origem do mal. É claro que a origem do mal é sempre o homem, mas em que momento exatamente do homem? Tá? Isso é uma conversa que depois eu vou mostrar para vocês, perguntas mais para frente, colocações de Kardec. Como eu dei aquele curso Espírito e Matéria, lembra para vocês, Matéria e Espírito? Que ali eles afirmam que o mundo material nunca precisaria ter existido. Quem assistiu meu curso viu isso dali. Isso está escrito nas obras básicas, eu não inventei, não, eu coloquei de onde eu tirei, para que as pessoas pudessem abrir os livros e consultar. Então, se a nossa criação foi toda espiritual, por que existiu a matéria em dado momento? Essa é a pergunta. Isso não tem resposta nas obras básicas, porque essa resposta tinha que vir depois, por outros missionários que viriam. Então, porque Kardec não teve tempo. A doutrina dos espíritos é progressista? Sim ou não? Sim. Então, ela não está acabada, ela vai se fazendo, não é assim? Então, entendam, como a questão do mal. Se o mal está na minha vida porque eu não sei escolher, ora, então como é que Deus pode me responsabilizar por uma coisa que eu não tenho culpa? Eu não sei escolher. Está complicando, hein? A minha função daqui para frente é trazer muitas complicações para vocês. Porque é preciso que a nossa mente abra. A doutrina dos espíritos não está sendo progressista porque não tem ninguém estudando desafiadoramente. Né? Se é a hora que a gente precisa dar sequência, ela não está sendo dada sequência. Está na hora da gente começar a parar para pensar. E não ficar aceitando as respostas sem uma reflexão. É preciso uma reflexão. Eu não estou dizendo que Kardec está errado. Kardec foi buscando subsídios, mas ele não teve tempo, no curto espaço de tempo que ele viveu e escreveu as obras básicas, ele não teve tempo, era muito pouco tempo. Havia muitas coisas que precisavam vir depois para a gente ter outras respostas. E a gente também, é uma questão de maturidade, assim como Jesus veio e não pôde ser claro. Por quê? Por muito menos a gente matou ele em 3 anos. Imagina, se ele fosse mais claro. Não ia viver nem 2 dias. Nem doido. Entenda? O termo progressivo seria inacabada. Se você pensar inacabada, sim, mas não porque existe uma coisa que foi mal feita. Ele foi dando as bases para que a construção do prédio fosse erguida.
Não é inacabado porque está errado, é arcaico, não serve para mais nada. Ele dá as bases para que as coisas continuem a existir dali para cima. Entendam isso. O nosso conhecimento tem que seguir. Entendo, acho que vocês, quando ouvem a palavra inacabado, pensam muito numa coisa que foi feita de forma errada, de forma ruim. Não, não é assim. É inacabado porque ela tem coisas para botar em cima. Ele deu as bases, a gente tem que erguer o prédio, né? Sem destruir as bases. Por isso que a gente tem que saber as bases da doutrina dos espíritos. Não é fazer o edifício ir para cima destruindo as bases, porque o edifício vai desmoronar. As bases têm que ser lá, tem que continuar seguindo o que ele deu. Pode falar, Ana Paula. Levantou a mão. Pronto. Boa noite. Boa noite. Em relação a essa questão da doutrina espírita, né, que a Miriam questionou que essa palavra progressista não soa bem para ela. Uma certa vez eu ouvi uma palestra do Haroldo, que foi colocado algo desse tipo. E ele colocou, e por isso que eu quis compartilhar com vocês, que a doutrina espírita ela é progressiva. Ela está baseada na lei de progresso. O termo progressista é mais vinculado a uma ideologia. Desculpa, é de fato. Espírita não necessariamente coaduna. Progressiva. Obrigada pela correção, é isso mesmo, porque senão a gente pode pensar em coisas ideológicas e ideologia acaba destruindo tudo, né? Que é por causa de tantas ideologias hoje que a gente está na polarização e guerra. Desculpa, você tem razão, obrigada pela tua contribuição. A gente às vezes vai no embalo das coisas, né? Mas realmente ela vai ter que ter um progresso, então ela precisa dar sequência. Aqui a minha função é abrir as lacunas que Kardec deixou e a gente buscar as respostas, né, juntos. Mas muito obrigada, Ana Paula. Deixa eu ver o que está no chat, que aí agora eu me perdi, tá? O termo progressista me dá arrepios. Tem razão, desculpa, Miriam, eu fui assim no embalo do progresso e não vi. A gente não pode pensar em ideologias, que realmente as ideologias estão gerando polarização. Muito obrigada por estar assim, me dando um sacode. Às vezes é questão de palavras, né? E a gente não pensa o que está por trás das palavras, principalmente no século XXI, né? E aí o Roberto colocou exatamente, progressista é do capeta, é verdade. Ela tem a questão do progresso. Então, ela tem que dar sequência, a Miriam riu, ela tem que dar sequência. E a gente tem que saber que existem lacunas, e não é porque a doutrina é ruim, porque ela vai ser destruída se a gente continuar, né? Ela segue um progresso. Então, existem coisas que têm lacunas científicas e que precisam ser preenchidas, ok? Então, uma coisa é certa, se Deus nos permite escolher mal, isso eu vejo todos os dias, e a gente mesmo pratica isso o tempo todo, com certeza é porque ele não nos dá a liberdade de escolha, porque ele não quer seres autômatos, ele quer uma livre adesão à sua lei e ao seu amor. E por isso que a gente não consegue, só por estudar a doutrina dos espíritos e o evangelho de Jesus, a gente se torna bonzinho de um dia para a noite só por causa disso? Não, tem que ter a livre adesão, o coração tem que estar aberto para essas verdades e a gente querer praticá-las. Muito obrigada, foi bom, hein? Gostei, vocês botaram para quebrar. Até a minha menina aqui falou. Ela concordou. A Rosana está assim, com esta visão, compreendo que a doutrina está inacabada porque o próprio progresso pode ser modificado. Por isso que Kardec disse que se a ciência, né, posteriormente, ela colocasse alguma coisa que tivesse contra a doutrina, é para a gente ficar com quem? Com a ciência. Com a ciência. E ele tinha tanta certeza que as bases não seriam destruídas que ele falou isso. Porque as bases da doutrina vão ficar lá, inabaláveis, por incrível que pareça. Entendeu? Então, vamos lá, vamos seguir. Estou botando vocês para pensar, que bom, vocês também estão me dando um sacode. Por que Deus permite o mal? Continua. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou, pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia as guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesmos, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal.
A gente mesmo está vendo hoje os países fazendo guerra. Por que Deus não chega lá e fala assim, vai acabar com isso? Porque ele seria tão violento quanto a gente. Não é assim que a gente faz para acabar com as coisas? Acaba com as coisas, acaba com a violência e criando uma violência maior. Ele deixa por quê? Porque há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Os que estão morrendo lá na guerra hoje, estão morrendo porque Deus dormiu depois do almoço e alguém morreu e ele não viu? Estão morrendo porque tem um karma. Agora, poderiam espiar isso de outra forma? Claro que sim. Por isso que Jesus disse, o escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem vem. Porque a gente poderia espiar de outra forma. E o que está acontecendo? Essas pessoas estão espiando porque tem líderes políticos com vários tipos de interesses promovendo guerras para ganhar poder e território. Aí essas pessoas estão morrendo dessas formas cruéis. Então, precisava acontecer isso? Não, não precisava acontecer isso. Elas poderiam espiar isso de outra forma. Mas se elas estão morrendo, elas não estão morrendo porque Deus dormiu depois do almoço e deixou aquelas pessoas todas abandonadas. Não. As que estão morrendo têm um porquê, as que estão sofrendo têm um porquê. Mas a guerra é uma atrocidade. A guerra é o escândalo que Jesus disse. O escândalo tem que vir, ou seja, a expiação tem que vir. Mas ai daquele por quem vem, ai daquele que é a mão que vai promover o escândalo. Por quê? Porque ele acabou de pegar a pedra que foi atirada no chão, agora ele também tem responsabilidade. Esses líderes vão responder pesadamente em outras existências? Vão. Claro que não. Claro que vão. Mas entenda, ninguém ali está de gaiato no navio. Ninguém ali morreu porque Deus é cruel e não zela pelos seus filhos. É aí que eu digo para vocês, a causa do mal é tão anterior que a gente não compreende certas coisas. A gente compreende bem entre nós porque a gente sabe que existem múltiplas vidas. Mas quando a gente fala do mal, por exemplo, que ocorre ao animal, que vidas que o animal teve para sofrer a crueldade do homem? Até essa lacuna eu tenho que jogar para vocês. Porque isso não explica. Isso não explica. O Kardec deixa bem claro, a questão do mal ele não encerra. Eu vou trazer isso em uma outra aula. Quando você vê o animal sofrer porque há uma degeneração do corpo, é natural isso. Porque nós estamos numa dimensão que é tudo temporal. Mas sofrer a crueldade do homem, qual é o karma que o animal tem? Em que vida ele escolheu errado? Ele não tem livre-arbítrio. Da gente dá para entender, mas não dá para entender dos outros reinos. Não dá para entender. Tá? Então, a minha função aqui é dar algumas respostas, mas também botar vocês para ir buscar. Né? E aí o recurso da PS. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora não para justiçar, e sim para educar e servir. Então, o que ele está querendo explicar para a gente assim? A gente, quando está num lugar muito violento, que é para onde eles estão, a gente fica suscetível? Ah, com certeza. Com certeza. A gente pode... Tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio. A gente pode, dentro de uma colônia dessa, com tanta perversidade que vai ser descrito daqui para frente, será que a gente pode perder o pouco de paciência que a gente está tentando adquirir e acabar sendo violento com eles também? Sim ou não? Respondam isso para mim. Se você não tiver equilíbrio, né? Tem que estar muito concentrado naquele propósito deles, né? E é por isso que precisa da prece, para dar sustentáculo para a gente. Por quê? Porque numa hora dessa é o que ele colocou ali no final, para a gente não ser justiceiro, não é verdade? E sim educar e servir. Porque se vem alguém, tem um ato de violência, né? Vamos supor, um homem estupra uma criança e mata. Aí o que a gente fala assim? Bota ele dentro da cela que vão fazer com ele a mesma coisa para ele ver como é que é. O que a gente está fazendo? Isso, o nome disso é olho por olho, dente por dente. A gente caiu a vibração nessa hora?
Ah, então a gente pode cair. Pode. O que ele está falando? A nossa função ali não é ser justiceiro, mas sim educar e servir. Ter uma conduta de misericórdia não é dar aval. As pessoas pensam assim, ser misericordioso é dar aval ao erro. Não, não é nada disso. Por isso que foi perguntado na questão 886, que é o BIP, que faz assim a pergunta no Livro dos Espíritos, como é a caridade segundo Jesus entendia? Aí como é que é? Benevolência para com todos, que é esse educar e servir. Perdão das ofensas. E, qual é o último? Indulgência, né, que é o BIP, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência não é conivência, na indulgência eu estou do lado da pessoa, mas eu não estou do lado do erro, então eu estou educando e servindo, e perdão das ofensas, não é isso? Então, é o que ele está ali lembrando para a gente. Cuidado quando a gente entrar num lugar desse, que vocês vão ver uma série de cenas, para vocês daqui a pouco não estarem sendo justiceiros, tentando resolver as questões olho por olho, dente por dente. Que é a mesma coisa que a gente perguntar assim para Deus. Senhor, o senhor não está vendo, não, a guerra lá na faixa de Gaza, agora no Líbano, não sei mais aonde? Por que o senhor não vai lá? Bate o martelo e acaba com isso. Porque o nome disso é olho por olho, dente por dente. Né? É assim que se resolve as coisas? Violência com violência? Não. É com amor, é com educação. Mas a gente já deve ter dado 1000 ordens para Deus, né? Falar para ele acabar com aquilo, que não é possível, não sei o quê. Calma. Está tudo nas mãos de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Isso vai ter uma direção. Já está sendo trabalhado muito antes da guerra surgir, já estava sendo trabalhado para que, em dado momento, ela possa ser diluída, se for o caso. Então, entenda, é para a gente não cair. Então, o que a gente faz quando a gente sente que a gente, né, já está querendo fazer o olho por olho, dente por dente? A gente deve buscar o recurso da prece para a gente não cair a vibração e daqui a pouco está fazendo igual às outras pessoas, está fazendo igual àqueles que a gente está criticando. Né? Porque é tão fácil a gente sentar numa cadeira, assistir a televisão, a gente tem 1000 soluções em 5 segundos, não é verdade? Só que são soluções geralmente violentas. Não são soluções embasadas na lei de amor, justiça e caridade. Não são. A justiça de Deus é embasada no amor. A base da justiça de Deus é o amor e a caridade. Ela é toda permeada pelo amor e caridade. Então, não é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, é a nossa justiça. Porque se alguém nos faz mal, a gente faz um outro maior para ver se o outro aprende, não é assim? Ou a gente se torna indiferente, porque a gente acha que a nossa indiferença é uma boa forma de revide. Então, vamos lá. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência na forma? Então, ali tinha uma comunidade de espíritos deformados, sofredores. Por que isso tudo? Milhões de pessoas, informou Calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmos. Medo. Medo de quê? Eu só tenho medo porque eu não tenho fé, só tenho medo porque eu tenho culpa no cartório, não é verdade? E vergonha? Vergonha de quê? A gente só tem vergonha de coisa feia que a gente fez, não é verdade? Você tem vergonha de uma coisa linda que você fez? Não, você tem vergonha daquilo que você não deveria ter feito. E aí a morte é uma estampa clara que você não tem mais como apagar. Aqui a gente disfarça, faz cara de paisagem e segue. Mas lá não é possível. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em 2 fases distintas, perseverando no exterior, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados dos nossos esforços, no nosso esforço, no bem ou no mal, no interior dela própria, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Nós somos frutos de nós mesmos. Né? Então, a gente não morre, a gente não se transforma em santo porque morreu. Quando a gente morre, a gente continua sendo o que somos.
Se temos coisas boas, continuaremos a ter. Se temos coisas ruins, continuaremos a ter. Está arquivado para ser trabalhado. Lembram da casa mental do livro anterior? No primeiro andar, no porão, lá encontram-se todas as nossas sombras, todas as nossas atitudes que precisam da luz divina para serem transformadas e transmutadas. E só no segundo andar que eu posso fazer esse trâmite. O segundo andar é a ponte. É a ponte do terceiro andar, que é a nossa ligação com algo superior, com Deus, com a nossa essência, que vai trazer para o aqui e agora e luarizar os porões da nossa existência, não é assim? Então a gente morre e carrega para a vida do além aquilo que nós somos. A gente não vai ser uma pessoa melhor só porque desencarnou. Então, o Gubbio está tentando mostrar para eles que aqueles espíritos que ali estão, eles não estão ali porque eles foram rejeitados ou desamparados pela providência divina. Eles estão ali porque eles são herdeiros deles mesmos, das próprias atitudes deles, por pensamentos, palavras e obras. Ok, gente? O cabelo de vocês vai ficar igual ao meu, branco. Haja tinta. Eu já desisti de pintar. Uma queda num erro significa retrogredir? A queda Muito bem, Isabel. Não, a Isabel só fez assim, não, sabe por quê? Se houve queda, é porque ainda não argamassou um conhecimento, não é isso? Uma virtude. A pessoa fala assim, perdeu a paciência, ela pode perder aquilo que ela não tem? Não, ela não perdeu a paciência estava em construção nela. Ela não perdeu, ela não adquiriu ainda a paciência e surgiu um teste para ela, uma prova, e ela tirou 0. Só isso. Só isso, gente, só isso. Ninguém perde aquilo que não tem. Eu não posso perder $1 trilhão ou de euros, sabe por quê? Porque eu não tenho, eu não posso perder isso. Vocês podem? Talvez, não vou falar da conta bancária de vocês, hein? Ou não teve experiência suficiente, exatamente, não teve, não está argamassado. Se perdeu a paciência porque não tinha paciência, se perdeu a misericórdia porque a misericórdia não tinha. Estava ainda para se formar, mas não tinha. Então, a queda só significa o ponto que você precisa trabalhar mais. Vamos dar um exemplo prático para vocês? Hoje, meu dia de botar caraminholas em vocês. Nós estamos num planeta de provas e expiações, correto? Vamos todos para a regeneração. Quem não se melhorar, vai para a regeneração? Não. Vai ser exilado igual os capelinos, não é? Por um planeta que está iniciando provas e expiações. Ou seja, ele está borderline, saindo do primitivo e ingressando para provas e expiações, mas tem todas aquelas características ainda bem marcantes do primitivo, ok? O espírito retrogrediu? Não. Ele só repetiu a série, só isso, ele não andou para trás. Por quê? Porque a série chamada Provas e Expiações, ele teve várias chances de fazer... Como é que a gente fala? É dependência, né? Não sei se ainda tem esse nome. Minhas professoras aí, pelo amor de Deus, me auxiliem, porque eu não sei disso. É o quê, Edith? Recuperação. Recuperação, dependência. As professoras me auxiliem. Ele teve várias oportunidades, que são as reencarnações, não é? E aí o planeta está chegando, está cada vez deixando de ser provas e expiações. A gente agora está bem borderline, já está deixando. E o cidadão continua fazendo as mesmas escolhas. E aí, ele não é aprovado para regeneração, ele não tem nota para ir para regeneração. Então, obrigada, Alessandra, é isso mesmo, recuperação, dependência, obrigada. Ai, graças a Deus, eu não errei tanto, obrigada. Então, a gente está lá, né? Está em recuperação e dependência, são as reencarnações, vai e volta, né? Recuperação e dependência, é as reencarnações, vai e volta. Mas só que chega uma hora que é o seguinte, o planeta é regeneração, não tem mais como ficar vai e volta, não. E aí ele começa lá no planeta primitivo. Ele retrogrediu? Não, ele repetiu a série. Isso não anda para trás. Então, tudo depende de como a gente olha, entendeu? Não significa que ele retrogrediu, ele apenas não adquiriu, ele precisa se esforçar para conseguir aquilo ali. Uma pessoa que tem paciência, alguém pode tirar a paciência dela? Alguém pode tirar o amor que está no coração de vocês? Eu faço a pergunta. Nem se esforçando tudo que quiser, não pode. Não é? Por quê? Porque o amor é amor. O amor que as mães aí, que estão aí na telinha, o amor que vocês têm pelos filhos de vocês, alguém pode roubar?
Nem Não. se quisesse, nem se quisesse. Nem se quisesse muito demais fora da conta. Não podia. Não é verdade? Então, entendam, ninguém pode roubar da gente aquilo que a gente não tem. Então, se eu perdi a paciência, é porque eu não tinha paciência. Porque se eu tivesse. Eu fui testada para ver se eu passava. Eu não passei, estou reprovada. Tem que começar de novo, eu não tenho paciência ainda. Eni, Oi. é como se a escola parasse de oferecer aquela série e ele tivesse que ir para outra escola para fazer Perfeito. a mesma série. Perfeito, a escola não oferece mais. É isso aí, perfeito. Aí, professor é bom por causa disso. É perfeito isso, é perfeito. Você não tem mais, então você tem que ir para outro lugar que tem a escola com a série que você precisa. Acabou. É isso aí. Então não é retrogredir, é isso que eu quero que vocês parem para pensar, tá? Apenas houve uma queda. Né? Você caiu por quê? Porque você ainda não tinha suficiente, né? Aprendizado, você estava em provas e expiações ainda para adquirir uma virtude, não tinha. A hora que você adquirir, não tem ninguém que pode te roubar. Não tem mais. Ok? Aí eu dei o exemplo das mães, porque mãe sabe como é que é. A mãe é assim, se afoga para salvar o filho. Então, não tem como, ninguém pode tirar o amor que uma mãe tem por um filho, é impossível. Né? Nem que se quisesse. Pode bater nela, pode torturar ela, pode fazer o que for, mas não tira. Né? Então, é isso que a gente precisa ter como compreensão. E aí, ele vai tocar no perispírito. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação. Por quê? Porque ele é um corpo mais plástico, mais moldável pela mente, não é? Então, ao meu menor deslize, o que acontece? Eu vou fazer uma marca no meu perispírito. Vou ou não vou? Ao menor deslize que eu fique insistindo, eu posso marcar o meu perispírito. Ele vai se apresentar da forma que eu sou, na realidade. Né? Em razão disso, as almas decaídas, porque nós somos almas decaídas, as reencarnações são a prova das nossas quedas, né? Porque se a gente já tivesse aprendido, a gente ainda estava nos ciclos reencarnatórios de dor? Não. Tem um koan que eu adoro, hein? Prestem bem atenção, que quando eu começar o koan, eu já acabei, tá bom? Então, prestem atenção, que quando eu começar o koan, eu já acabei. Dizem que no koan sempre tem um mestre e um discípulo, sempre. Então, um discípulo chegou para o mestre e perguntou assim para o mestre, mestre, como é que eu faço para sair do samsara? Samsara é as rodas das reencarnações. Aí o mestre vira para ele e fala assim, quem foi que te colocou nelas? Então, foi rápido. Então, eu adoro o koan. Vamos lá, eu estou aqui vendo. A Miriam adorou, está rindo aqui horrores de mim. Em razão disso, as almas decaídas, porque somos, no impulso de revolta, porque somos revoltados, contra os deveres, nós somos sempre revoltados pelos deveres, não é? A gente adora ter as regalias, mas não gosta de ter as obrigações, porque deveres são compostos, está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 17, um item chamado O Dever. O dever é composto de direitos e obrigações. A gente adora os direitos, mas a gente gosta das obrigações? Nem pensar. Né? Então, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem, Ana Paula e Ezi levantaram a mão. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, quando a gente estiver terminando, daqui a pouquinho, eu vou pedir que todos abram a sua telinha, eu vou desligar os slides, que eu preciso tirar uma foto de vocês para mandar para o nosso informativo. Não, é para o nosso aniversário da nossa casa. Aí eu vou pedir essa delicadeza para vocês. Quem levantou a mão, por gentileza, que agora eu perdi. Fui falar demais, perdi. Ezi, você levantou... Ezi, você levantou sem querer ou você quer falar mesmo? Não, levantei porque queria. Então fala. Me diz uma coisa. Eu tô doente, aliás, eu estou doente, não, eu estou convalescente há 3 anos. Nesses 3 anos, os meus irmãos não vieram aqui me visitar e a minha única irmã apenas telefona. Aí, há pouco tempo, há coisa de uns 6 meses atrás, ela esteve aqui e falou para mim, eu estava lá em cima. Aí eu falei com ela, vamos descer. Ela disse, não. Eu falei, vamos descer, o que você vai fazer em casa? Não, não vou descer.
E não quis descer, e não desceu mesmo. Aí eu falei com ela, quando eu morrer, eu não, vocês não precisam ir no meu enterro, não, porque vocês não vêm me visitar quando eu estou doente, então vocês não vêm, não precisam ir, não, porque vocês não vêm agora, então não precisam vir. Ela nunca mais telefonou para mim. Está certo. Eu tenho hora que eu sinto tanta saudade dela, de todos eles, de todos os 4 irmãos. Mas Então, eu fico quieta. Eu não falo nada, eu não reclamo com a Cristina, mas eu sinto saudade. Ezi, eu vou te responder uma coisa, que a gente está no finalzinho da aula. Eu posso até depois te dar mais atenção no meu particular. Seja você a ponte é o amor. Então, assim, se você tem saudade, não hesite, pega o telefone e liga. E deixa o resto para lá. Cada um é herdeiro de si próprio, sabe? Tudo que a gente pode fazer de amor, se a gente pode, não deixa para amanhã. Mesmo que o outro não entenda o teu amor, mesmo que o outro não valorize o teu amor, até porque amor não pode ser barganha. Então, se o outro não valoriza, que pena para ele, mas que bom para você. É isso que a gente precisa pensar. Então, eu só vou te pedir assim, eu vou te interromper, mas você que já é minha amiga, me conhece há tanto tempo, você sabe que você pode me ligar um outro momento e a gente conversar sobre isso, mas entenda, se você tem saudade, pega esse telefone hoje e liga agora. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer agora. Faça você, seja você a ponte nos muros que foram erguidos, a ponte nos abismos que foram construídos, mas seja. Aliás, eu vou mandar lá no grupo um poema chamado Seja, que é muito interessante. Eu vou botar um videozinho lá para vocês, mostrando o nosso potencial, que a gente deve ser sempre fazendo o nosso máximo em todas as situações. Tá? Só vou pedir agora a vocês, eu vou parar aqui, eu vou trazer as questões do mal na próxima aula, as lacunas do mal, e eu vou dar sequência a esse capítulo, porque vocês devem estar curiosos onde é que estão as lacunas científicas que eu falei, né? Eu vou trazer para vocês, vou montar para a próxima aula, vou botar nos slides as fontes bibliográficas, é da minha obrigação fazer isso, mas está lá para ser trabalhado, isso a gente não pode negar. E vou pedir agora, eu vou tirar os slides da tela, a gentileza, tá? De vocês abrirem a câmera daqui a pouquinho, abrirem todas vocês, que eu vou tirar uma foto, tá bom? Para poder mandar para o nosso mês de aniversário da nossa casa de Oswaldo Cruz, que está fazendo aniversário no dia 26, tá bom? Mas antes disso, eu vou encerrar a aula, agradecendo a presença de todos vocês, e que a paz de Jesus, que é o nosso modelo e guia, nunca saia dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Quando a gente tiver dúvida se está certo ou errado, recorre a Jesus. Recorre a Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, de muita paz e de muito amor com Jesus. Tá? Muito obrigada.